Oi, pessoal. Eu sou a Aline Damasceno, sou engenheira florestal e trabalho com restauração florestal no estado do Rio de Janeiro. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite e dizer que eu estou muito feliz de fazer parte desse evento tão importante. Vou falar para vocês sobre a experiência da restauração ecológica de ecossistemas da Reserva Ecológica de Guapiaçu, que também fica no estado do Rio de Janeiro. Então, a Régua, junto com o projeto Guapiaçu, que é executado por ela, e com o patrocínio da Petrobras Socioambiental, tem uma vasta experiência na restauração florestal e carrega consigo todo o seu conceito de funções ecológicas, de restabelecimento de funções ecológicas dos ecossistemas. Bem, e já que vocês estão em um estado diferente, em um bioma diferente também, eu não tenho como falar de restauração de ecossistemas no estado do Rio de Janeiro sem falar um pouco da Mata Atlântica. O bioma amazônico, né, assim como a Mata Atlântica, tem muitas fitofisionomias diferentes. Então, a imagem do lado esquerdo mostra as diferentes fitofisionomias que originalmente tinham na Mata Atlântica. A imagem do lado direito mostra como que está o estado da Mata Atlântica hoje. Mas por que isso? A gente sabe, né, que a Mata Atlântica, ela passou por todo o processo histórico da colonização, ela protagonizou esse processo da colonização. Então, os primeiros colonizadores portugueses chegaram pela Mata Atlântica e ela sofreu toda espécie de devastação e exploração durante um período histórico de 5 séculos, dos sucessivos ciclos econômicos. Então, tudo isso, a Mata Atlântica protagonizou toda essa história, todo esse desenvolvimento do que é o Brasil hoje. Então, a Mata Atlântica ela foi a principal protagonista dessa história. Então, por isso que hoje a gente tem aí apenas 12,4% dos fragmentos originais de vegetação. Então, isso é uma triste realidade para a gente. Então, como que a gente pode falar que como que isso se sucedeu? Então, primeiramente pela extração do pau-brasil e dos sucessivos ciclos econômicos da cana-de-açúcar, do café e do ouro. A Mata Atlântica também sofreu, né, com a exploração predatória dos recursos naturais. Então, nesse tempo também a gente teve essa triste devastação. Então, não só da madeira pau-brasil, aqui sucedeu o nome do nosso país, mas vários outros produtos da floresta, outros recursos naturais também foram retirados daqui e explorados e levados para outro local e que não permaneceu na nossa nação, como o ouro. E todo o recurso edáfico, todo o solo que foi explorado para os plantios de café e cana-de-açúcar. Então, isso, né, a gente pode dizer nas práticas agrícolas não sustentáveis e que foi uma herança que nós pegamos dos colonizadores e mantivemos isso até os dias atuais. Então, as práticas agrícolas não sustentáveis ainda são vigentes no bioma, que que só restam 12,4%. A Mata Atlântica também protagonizou todo o processo de industrialização e expansão urbana desordenada, isso no último século, né, no tempo mais recente, pós-colonização. Então, foi a Mata Atlântica também que protagonizou esse processo histórico. E, mais atualmente, o modelo econômico atual nos impõe um consumo excessivo e com isso a gente tem como consequência uma produção exagerada, exacerbada de lixo e uma quantidade enorme de poluente concentrado também nesse bioma. A Mata Atlântica ela abrange 15% do território nacional, então é o segundo maior bioma. Então, o primeiro bioma é o bioma amazônico, o segundo é a Mata Atlântica. Ela contempla 17 estados do Brasil, então ela está presente em praticamente todo o nosso litoral da porção leste brasileira. Ela abriga 72% da população brasileira, então a grande massa brasileira da nossa população, ela está abrigada nesse bioma. Então tem cerca aí de 145 milhões de habitantes
e concentra 70% do PIB nacional. Então, toda a nossa economia, praticamente, cerca de 70% ainda gira em torno do bioma Mata Atlântica. E aí não tem como ter tanto remanescente a mais assim preservado. Então, tudo isso foi essa triste consequência dos 12% de remanescente original aí restante. A Mata Atlântica ela é um mosaico de vários ecossistemas associados. Então, assim como o bioma amazônico tem vários ecossistemas, a Mata Atlântica também tem os seus ecossistemas associados. Então, isso inclui desde os campos de altitudes, que são uma das áreas mais altas do relevo brasileiro, até os relevos de baixada, e isso inclui as praias, os manguezais, os brejos, os rios, os lagos, os ecossistemas insulares, os oceanos. E com isso ainda vive na Mata Atlântica 35% das espécies existentes no Brasil. Então aqui é só algum exemplo de que muitas dessas espécies são endêmicas, só ocorrem aqui na Mata Atlântica. E mesmo assim, com toda essa pressão, com todo esse triste processo que ela passou, histórico, de exploração, de devastação, ainda abriga essa quantidade imensa de espécies brasileiras e muitas delas ainda endêmicas. Então, hoje ela é considerada um hotspot mundial. Então, o que é isso? Ela é uma das áreas mais ricas em biodiversidade do planeta e, ao mesmo tempo, uma das mais ameaçadas. Com isso, ela foi decretada pela Unesco como reserva da biosfera. Então, alguns exemplos aqui, né, do que a gente tem na Mata Atlântica de fauna e flora. Essa árvore maior que está aí em destaque é o nosso jequitibá. É o jequitibá rosa, que é o símbolo da Mata Atlântica. A gente tem ali no meio o pau-brasil, uma complexidade de lianas e, enfim, orquídeas, bromélias. E a nossa fauna, né, a gente tem o macaco muriqui, que ele é um macaco bem grande e também está ameaçado de extinção, assim como o mico-leão dourado, que está nessa foto também da fauna, e é um primata que só existe também, ele é endêmico do estado do Rio de Janeiro. Então existe também aqui um projeto desde a década de 70 de reintrodução desse mico, que é a Associação Mico-Leão Dourado, que vem brigando aí com todo ainda esse processo que existe de devastação, de urbanização, de poluição. E com isso esse processo está aí, esse projeto está aí até hoje aí, muito bem, com muito sucesso, tentando reintroduzir o mico-leão dourado aqui no estado do Rio de Janeiro. E depois de 5 séculos, né, oferecendo aí para o homem e para massiva parte da nação brasileira todo o recurso ambiental, água, abrigo, alimento, madeira, enfim, minério, não só para a população humana, mas para os animais também, que ainda resistem, né, na natureza do nosso bioma, do que restou dele. Então, com isso, houve a necessidade urgente da criação de uma lei específica que protegesse o restante, o que sobrou desse bioma. Então, por isso, na própria Constituição de 88, definiu a Mata Atlântica como patrimônio nacional. E em 2006, apenas em 2006, depois desse tempo inteiro da Mata Atlântica sendo explorada, só na década de 2000 foi que ela foi conseguir uma lei específica que protegesse o seu bioma, ou o que sobrou dele, ou o pouco que sobrou dele. Então, é conhecida como a Lei da Mata Atlântica e ela estabelece a conservação, a proteção e o uso desse bioma hoje. Então, a gente pode ver que durante esse tempo de exploração, a Mata Atlântica ficou com um patamar alto ainda de destruição durante muito tempo. Então, na década de 2000,
esse processo começou a cair porque já se falava em proteção. Isso foi também reflexo de algumas políticas públicas, foi reflexo também de movimentos ambientalistas como a Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi um movimento político mundial e ambiental, né? Então isso também acarretou esse reflexo na taxa de deflorestamento do bioma. E após aí o ano de 2006, se manteve estável, caiu, subiu um pouquinho. Então a gente pode dizer que sim, uma lei específica pode ter, e muitos movimentos políticos e socioambientais foram fundamentais para que o nosso bioma permanecesse preservado com um pouco do que restou da sua cobertura vegetal original. E no que tange o estado do Rio de Janeiro, todo o seu território é composto pelo bioma Mata Atlântica, ou seja, 100% do nosso território, da nossa área total, é coberta pelo bioma Mata Atlântica. A gente não tem ecótono aqui, não existe outro bioma, não existe 2, 3 biomas acontecendo no mesmo estado. O estado todo é completo pelo bioma Mata Atlântica e seus ecossistemas associados. Então, a gente tem aqui os ecossistemas também dos campos de altitude, os insulares, os brejos, os mangues, tudo isso acontecendo dentro do estado. Também o estado do Rio de Janeiro ele protagonizou o seu processo histórico de exploração, já que o estado do Rio de Janeiro foi capital do Império durante muito tempo, então isso também acarretou numa pressão muito grande sobre o bioma e toda a sua cobertura original, já que o Rio de Janeiro era completamente coberto de floresta ombrófila densa e floresta estacional semidecidual, com os seus ecossistemas, né, de formações pioneiras, de praias mais ao norte, e isso tudo foi completamente devastado e convertido ao uso alternativo do solo, e com isso hoje a Mata Atlântica no Rio de Janeiro possui 21% dos seus remanescentes originais. Vocês podem perceber pela terceira figura que esses remanescentes eles se encontram no meio, na parte central do estado, e numa espécie de corredor. Isso daqui ele pode ser explicado pela formação da cadeia montanhosa da Serra do Mar, que se encontra com a Serra da Mantiqueira, em São Paulo, aqui embaixo também, e isso tudo sobrou, né, essa quantidade de remanescente florestal, justamente porque essa cadeia montanhosa é uma área de extremo difícil acesso. Então, pela ocasião da dificuldade do acesso, do trabalho do uso do solo, da conversão dele em agricultura, em pastagem, então isso foi determinante para que esses remanescentes originais da Mata Atlântica ficassem intactos, só por causa disso. No quesito de proteção de áreas protegidas e unidades de conservação hoje, o estado do Rio de Janeiro ele conta aí com com um pouco mais de 1.200.000 hectares de áreas preservadas dentro de parques, e isso para o bioma amazônico é nada. A gente sabe que uma unidade de conservação na Amazônia pode ter mais de 1 milhão de hectares. Isso daí é muito comum no bioma amazônico, o que para a gente é totalmente fora de realidade. Então, pelo tamanho do Rio de Janeiro e pelo seu histórico de centralização urbana, sendo uma capital do Império, capital do Brasil ainda, então isso tudo é muito, para a gente, é um ganho muito grande ter toda essa quantidade de hectares, visto o tamanho pequeno do estado do Rio e todo o seu histórico aí, né, de desenvolvimento. Então isso para a gente é muito lucrativo, a gente ter 1 milhão de hectares dentro, preservados em unidades de conservação.
E como que a gente faz para reconstruir ecossistemas tão complexos? Então, a gente falou que é um ganho para a gente, é muito positivo para a gente ter áreas protegidas dentro de parques, dentro de unidades de conservação, mas e o que fazer com as áreas que foram tão devastadas, com as áreas que são inúmeras, também milhões e milhões de hectares, que nós temos totalmente degradados, que não podem virar unidades de conservação, áreas de preservação, se não forem recuperadas, se não forem reflorestadas. Então, como que a gente faz? Como que a gente reconstrói ecossistemas tão complexos como o da Mata Atlântica? Então, uma foto, né, uma imagem do que a cobertura vegetal. Então, é um complexo de estruturas vegetais diferentes. Então, você tem aí desde a estrutura arbórea, a palmeiras, as lianas, as pteridófitas, tudo que contempla de fauna, flora e da mais alta diversidade, a gente tem dentro do bioma Mata Atlântica, e que em uma área degradada você precisa começar do zero e terminar no 100 para que ela consiga se restabelecer no seu mínimo, na sua condição mínima, né, de floresta novamente, com as suas funções ecológicas, com seus processos ecológicos funcionando. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente reconstrói essa realidade natural? E daí é que entra a régua. Então, a gente começa a falar dessa experiência de como que a gente reconstrói um bioma, como que a gente reconstrói a floresta, como que a gente reconstrói e constrói, porque a gente também pode construir em área que nunca teve floresta, assim como reconstruir em áreas onde já tiveram florestas. Então, falar um pouco da régua. A régua, ela se localiza bem ali na parte central também do estado do Rio de Janeiro. Então, ela faz parte da porção leste da Baía de Guanabara. Ela faz parte da grande bacia hidrográfica da famosa Baía de Guanabara, né, por onde foi usada durante todos esses séculos de colonização pelas rotas marítimas. Então, era a Baía de Guanabara que era usada. E então o município onde se encontra a régua, que chama Cachoeiras de Macacu, ele se encontra na porção leste da Baía de Guanabara, e sua grande bacia hidrográfica, chamada Guapi-Macacu, ela é responsável, ela é uma das bacias mais importantes por abastecer boa parte da população da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Então, a sua foz, ela se encontra na Baía de Guanabara, e antes disso, no encontro entre os dois principais rios dessa bacia, existe a captação de água para o abastecimento humano. Então, do lado esquerdo, onde está demarcado em vermelho e onde está marcada aqui a régua, a gente tem a bacia a subbacia do rio Guapiaçu, que é onde fica a régua, e do lado direito do município fica a bacia do rio Macacu. Então, os dois rios juntos, né, esses dois rios principais, eles juntos formam a grande bacia Guapi-Macacu, onde no encontro desses dois rios aqui embaixo, antes de chegar à Baía de Guanabara, existe a captação de água para o abastecimento humano. Então, é uma bacia de grandes proporções e grandes importâncias econômicas, sociais e ambientais. E a régua está aqui em cima, a montante da bacia, preservando todo esse conceito, preservando o conceito principalmente, né, ambiental, preservando o conceito econômico e preservando o conceito social do nosso estado. Então, aqui, mais uma vez, a bacia com os dois rios principais, o rio Guapiaçu e o Macacu. A régua aqui, lá em cima, preservando aqui os grandes remanescentes, né, de floresta. E ela está bem aqui, a montante da bacia do rio Guapiaçu. Aqui embaixo, no encontro desses dois rios, é onde ocorre a captação de água para o abastecimento, e a desembocadura aqui na Baía de Guanabara. A régua é uma ONG
ela é uma ONG, faz parte da Organização da Sociedade Civil. Ela foi criada no ano de 1996. Hoje ela tem um pouco mais de 7.500 hectares. A partir do ano de 2012, foram criadas RPPNs. Isso é um tipo de unidade de conservação de uso sustentável dentro da lei do SNUC. Ela está como reserva particular do patrimônio natural. E hoje a Régua já tem 5 RPPNs dentro do seu território. E são áreas contíguas ao maior parque estadual, a maior unidade de conservação que temos no estado do Rio. Então, a Régua ela faz divisa com esse parque, ela tem suas terras contíguas a essa unidade de conservação, o que junto com as suas RPPNs forma um grande corredor ecológico. Então esse é um dos objetivos, né, também, a criação de grandes corredores ecológicos e junto com a restauração da floresta, visa aumentar esse corredor cada vez mais e aumentar esses fragmentos, aumentar o tamanho desses fragmentos, né? Criando um grande fluxo aí de espécies e gerando aí a manutenção da biodiversidade. O foco da Régua está na restauração de ecossistemas e na educação ambiental, além de outros trabalhos que a Régua também executa, como o turismo ecológico e a pesquisa científica. A Régua já tem hoje mais de 400 hectares restaurados e mais de 600 mil mudas plantadas. Esses são os idealizadores da Régua, é o casal Nicolas e Raquel, eles são os presidentes da Régua. Então a Régua nasceu de uma paixão pela natureza desse casal. Os idealizadores, na verdade, começou lá na década de 90, com um grupo, juntamente com o Nicolas e a Raquel, que tinham interesse em preservar as partes altas da fazenda, dessa grande fazenda, que está na mão da família do Nicolas desde o início dos anos de 1900. Então, durante 100 anos, essas terras foram utilizadas como pastagem, como agricultura, para a agricultura e para a agropecuária. E só aí na década de 90 é que um grupo, juntamente com seus idealizadores, o Nicolas e Raquel, decidiram preservar as partes mais altas da fazenda, que compunha aí a Serra do Mar. Então dá para ver ali na paisagem lá atrás. E o interesse, a princípio, era realmente preservar o que não poderia se explorar. Então a Régua começou com esse intuito de consolidar uma bacia de grandes proporções como modelo de preservação ambiental. Restaurar os ecossistemas originais das áreas baixas e médias da antiga fazenda só veio na década de 2000. Então, quando houve essa necessidade de acabar com todo o sistema agrícola da fazenda e transformar completamente numa área de preservação, só foi possível a partir da década de 2000. E o objetivo, né, era fortalecer também, ampliar o tamanho da área desse parque, que eu falei que é uma unidade de conservação do Estado, gerar emprego e renda por meio do fortalecimento da cadeia de restauração florestal e limitar aí a expansão urbana desordenada, que isso é um problema generalizado em todo o país. Então, Nicolas e Raquel, primeiramente, eles pensaram em como que eles iam empregar e como que eles iam se integrar com a comunidade local para poder criar um parque dentro de uma área estritamente agrícola, dentro de uma zona rural, dentro de um espaço rural, dentro do Rio de Janeiro. Então, como que eles iam lidar com os seus vizinhos? E como que eles iam lidar com todos os conflitos que existiam com caçadores, com coletores? Enfim, então partiu-se da ideia de contratar essas pessoas com carteira assinada, com todas as leis trabalhistas em dia,
E esses ex-caçadores, eles passaram por todo um processo de educação ambiental e de conscientização, e eles passaram de caçadores a preservadores, né, vamos dizer assim, de todas essas terras da Régua hoje. E eles hoje também são responsáveis por todas as áreas reflorestadas, foram eles que fizeram isso, porque não tinha coisa melhor do que contratar pessoas que conheciam a mata naturalmente, tinham aquele saber tradicional e sabiam andar e conheciam as terras. Então você poderia preservar e trabalhar aquelas pessoas e trazer para o lado bom aquelas pessoas que não tinham a consciência ambiental ainda. Então esse foi um trabalho muito importante que a Régua fez lá no início, lá nas suas origens. E tá aí todo o seu resultado hoje, né? Protegendo os remanescentes florestais da alta bacia do Rio Guapiaçu, trazendo aí os seus problemas com ex-caçadores para o seu contrato, para o seu emprego, gerando emprego e renda, e tratando ambientalmente dos seres humanos, que o meio ambiente, se a gente não incluir os seres humanos, ele não é o meio ambiente completo, então nós fazemos parte desse sistema, e todo o trabalho com a comunidade local para dar continuidade ao que iria ser destrinchado desse trabalho original, desse trabalho inicial, que seria começar a recuperar as áreas baixas da fazenda. Então, você não teria o trabalho de reintrodução de espécies que foram localmente extintas, você não teria resgates genéticos de fauna e flora se você não tem a população andando junto com você. Então, todo esse trabalho teve de ser feito desde o início da criação da Régua. Então aí, né, levando aí em consideração todos os serviços ecossistêmicos prestados pela floresta, os serviços de suporte, os serviços culturais, que são aqueles de lazer, os de provisão, de abastecimento, de regulação, a Régua teve todo esse trabalho e a sensibilidade de começar e de criar um modelo de restauração. Então, e agora? Quem poderá reflorestar? Então, não só o poder público tem a obrigação e o dever de recuperar áreas degradadas, de oferecer um ambiente ecologicamente equilibrado para a sua população, assim como está na Constituição, mas também o terceiro setor, como as ONGs, elas podem executar esse trabalho. E como isso é feito? Esse trabalho ele não pode ser executado pelo terceiro setor se não tiver parceiros envolvidos. Então, a Régua ela conta com muitos parceiros, desde do órgão ambiental local, que é o INEA, até a órgãos internacionais, a SOS Mata Atlântica, que é uma instituição também, uma das principais instituições ecológicas ambientais da Mata Atlântica, e a principal hoje que financia toda a parte da nossa restauração, que é a Petrobras. Então, mãos à obra. O que é a restauração florestal? É a ciência prática e a arte de assistir e manejar a recuperação da integridade ecológica dos ecossistemas, incluindo um nível mínimo de biodiversidade, de variabilidade na estrutura do funcionamento dos processos ecológicos, considerando seus valores econômicos, sociais e ambientais. Então, o que seria, né, a restauração florestal? Seria o conceito daquilo que deveria ser a reconstrução mais original possível do que era o ecossistema anterior. Então, claro que em nenhum conceito que conhecemos de restauração, de recuperação, de reflorestamento, ele engloba, ele vem a englobar
a sua totalidade, a reconstrução do ecossistema na sua totalidade, porque isso a gente sabe que não é possível, um ecossistema voltar a ser o que era naturalmente 100%. Mas ele pode voltar a ser, até as suas características, o máximo do original possível. E aí entra o conceito de restauração, onde pelo menos as suas funções, os seus processos ecológicos mínimos e uma biodiversidade mínima, ela deve acontecer, ela deve fazer parte desse sistema. Então, isso tudo tem a ver com o processo de restauração ambiental, restauração ecológica, restauração de ecossistemas. Para restaurar um ecossistema hoje no estado do Rio de Janeiro não é fácil, também não é barato. Isso é a nível nacional, tá? Não acontece só aqui no nosso estado. Então, aqui, o preço de um hectare reflorestado, um hectare equivale a 10 mil metros quadrados, é um campo de futebol. Então, cada 10 mil metros quadrados aqui varia entre 12 e 100 mil reais, dependendo da sua logística, dependendo do trabalho que dá para fazer essa restauração. Tem todo um trabalho técnico envolvido de engenharia por trás de um trabalho de recuperação de área. Então, é fundamental primeiro conhecer a região, quais são as características ambientais que essa região oferece, para você poder começar a fazer o seu planejamento de recuperação. Você é preciso obedecer ao critério de diversidade de espécies, então você não pode plantar uma, duas, três espécies, a não ser que seja em casos muito específicos, a não ser que seja em casos que você precisa recuperar solo, como acontece com solos de mineração, que você precisa usar uma, duas espécies, num primeiro momento para recuperar aquele ambiente do solo e depois entrar com o conceito, com o processo da restauração de fato, né? Então, a restauração, como ela implica em trazer novamente, em trazer as funções ecológicas para aquele sistema e recuperar as suas funções ecológicas, obrigatoriamente, eu preciso preservar a diversidade de espécie. Então, na régua, a gente tem aí mais de 600 espécies que a gente trabalha, que a gente já conseguiu identificar. Então, tem mais de 800 matrizes de árvores marcadas para coleta de semente. Para a restauração também, é importante que as espécies sejam nativas da região, então eu não posso levar uma espécie do bioma que seja endêmica do bioma Mata Atlântica para plantar na Amazônia, para restaurar, né, um ecossistema, já que o conceito de restauração implica que eu transforme, que eu reconstrua o ecossistema ao máximo do que ele era original possível. Eu não posso levar uma espécie do bioma Mata Atlântica para plantar na Amazônia e nem vice-versa. E nem eu posso pegar uma espécie amazônica e plantar no bioma Mata Atlântica e dizer que eu estou fazendo restauração. Não é possível isso. Então, eu só posso fazer restauração florestal, de fato, obedecendo todos os seus critérios e todo o seu conceito, usando as espécies nativas da região. A mão de obra para isso, para fazer a restauração, não é qualquer pessoa que faz, ela tem que ser qualificada desde o planejamento à execução. Então, o planejamento ele tem que ser feito por pessoas especializadas, pelo engenheiro florestal e demais profissões, desde que tenha especialidade. E a sua execução também, não é qualquer trabalhador, mesmo que seja trabalhador do campo, trabalhador rural, não é qualquer um que entende da arte, né, como a gente viu lá no conceito. A restauração é uma ciência, é uma arte. Então, é uma arte de manejar é uma área natural e fazer com que ela se transforme nas suas características mais originais possíveis. Então, isso é uma ciência, é uma arte, não é qualquer pessoa que faz. Então, mais aí, né, um desafio que é fazer a restauração. Eu preciso obedecer critérios edafoclimáticos, o que é isso, né? Então, isso tudo engloba
as características ambientais do solo. Então, eu preciso uma área que eu preciso saber que uma espécie que ela é adaptada a solos encharcados, eu não posso plantar em uma área de morro. Assim como uma espécie que é adaptada em uma área bem drenada, eu não posso plantar em uma área encharcada, né? Então, a espécie que é adaptada à beira de rio, eu tenho que plantar na beira do rio. Espécie que é adaptada ao solo bem drenado, a morros, a áreas degradadas, eu tenho que plantar nessas áreas mais propícias para que ela tenha um bom desenvolvimento. Então, eu devo obedecer todos esses critérios, além do resultado, que é a longuíssimo prazo. Então, eu não tenho resultados em uma semana, eu não vou ver esse trabalho, eu não vou saber se ele deu certo, né? Amanhã, eu não vou executar hoje, saber se ele deu certo amanhã. Eu tenho que esperar anos para saber se esse trabalho deu certo de fato. A escolha da metodologia de restauração ela deve ser correta e adequada. Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, dentre os inúmeros modelos de restauração que a gente obedece em um padrão que chama referencial teórico, Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Então, é um padrão que a gente adota aqui no nosso bioma. E dentre inúmeros modelos de restauração que ele indica, os mais comuns aqui são o plantio direto, que é aquele que você planta diretamente a muda numa área totalmente vazia, você recobre ela totalmente com um plantio direto de muda. Tem o enriquecimento, que é aquele que você trabalha em uma área que já tem uma baixa diversidade de espécies e muitos espaços sobrando. Então, nesses espaços, você completa com espécies para aumentar a diversidade daquela área e assim recuperá-la, e assim aumentar o tempo de recuperação. Você também pode fazer a condução da regeneração natural, que é uma das metodologias de mais baixo custo. Então, é só você tirar os fatores de degradação da área, como o gado, a incidência de fogo, cuidar das pragas e das plantas daninhas que concorrem com as mudas. Então, basta você tirar esses fatores que impedem que a floresta se desenvolva e cercar a área, esperar que ela cresça. Então, é simples assim. E por isso que ela é uma das metodologias, um dos métodos de mais baixo custo de recuperação. E tem aí também, por último, a semeadura direta, que é simplesmente pegar a semente mesmo e fazer o processo de plantio diretamente com a semente. Então, a gente tem aí, né, uma disposição especial das mudas. Então, aonde tem o P, são as mudas pioneiras, aquelas que fazem parte do grupo ecológico das mudas de rápido crescimento e aquelas adaptadas às mais variadas condições ambientais adversas. Então, são aquelas brutas, aquelas rústicas e de rápido crescimento. Geralmente têm sementes pequenas e vivem menos e pelo seu rápido crescimento, elas são estrategistas, né? Então, elas procuram crescer e se desenvolver rápido e permanecer. Então, elas têm uma alta quantidade de sementes dispersas no seu pouco tempo de vida. E por essa razão, essas espécies elas vão ser as primeiras na recuperação. Então, por isso que cerca de 70% do meu uso de espécies vão ser das espécies desse grupo ecológico. E as não pioneiras, que elas crescem aí no meio desse sombreado do crescimento rápido, elas são abraçadas, como mostra o desenho, elas são abraçadas pelas espécies pioneiras, que são as que a gente chama de não pioneiras, que são as espécies mais tardias, são aquelas pertencentes ao grupo das secundárias, iniciais e tardias, e das clímax. Então, cerca aí de 30% das espécies, né, aquelas desse grupo, mas que ainda são
bem resistentes, elas são plantadas também junto no primeiro momento da recuperação. Então, conforme as espécies pioneiras vão crescendo, elas vão oferecendo aí o sombreamento e a condição de recuperação de solo com a decomposição, com o aporte do seu material, das suas folhas, dos seus galhos. E a gente também, né, não pode deixar de falar nos gargalos da restauração florestal aqui. Então, o nosso maior problema hoje é a obtenção de matéria-prima. Talvez não seja o problema de vocês aí no bioma amazônico. Então, a gente tem aqui o problema de conseguir sementes e mudas. Então, é um grande gargalo aqui para o nosso programa de restauração. Que não é o caso da régua, eu vou mostrar para frente. A régua, ela detém toda a cadeia produtiva da restauração florestal, mas de forma geral, para realizar recuperação no nosso estado, recuperação florestal no nosso estado, o executor vai sofrer com o problema da obtenção da semente da muda. Então, por quê? A gente tem vários problemas. A gente tem a restrição legal de coleta de semente em unidade de conservação. Então, os melhores fragmentos florestais, né, as melhores árvores, as melhores matrizes estão dentro das florestas preservadas que estão dentro das unidades de conservação, daquele 1 milhão e tantos hectares. E nessas áreas não pode haver coleta de semente. Então, isso é um problema. Então, só quem tem semente dentro de uma área particular, como a régua, que é uma RPPN, que é uma reserva particular do patrimônio natural, é permitido, e desde que seja utilizada para restaurar as suas próprias terras. Exigências burocráticas na produção, então a gente tem aqui o Ministério da Agricultura cobrando, exigindo uma série de documentação para os produtores de muda, para os viveristas, os poucos que existem no estado. Baixa diversidade de espécies disponíveis nos viveiros, já que tem essa restrição de coletas de semente também. Isso influencia na produção, né, do viverista. A desvalorização do mercado, já que o Rio de Janeiro ele não tem vocação, ele não é um estado que tem como valor comercial a agricultura e a floresta. Então, tem outros valores, né? Aqui o forte é a indústria, é turismo, e não a agricultura e a floresta. Então, existe um mercado muito desvalorizado aqui no estado e muito desconhecido, que é o mercado de coleta de semente e mudas. E com isso também, né, isso reflete na escassez de profissionais. Então, é muito difícil a gente encontrar profissionais bons e qualificados para tal serviço, né, para gerar tal ação ambiental. A régua, né, isso não é um problema para a gente, porque como a gente está também dentro de uma área de preservação, e como eu falei lá atrás, que a própria comunidade ela é empregada para realizar os serviços, as ações ambientais da régua, então isso também nos deu a sorte de ter pessoas e de encontrar pessoas que naturalmente tinham esse conhecimento. Então, isso foi muito positivo para a régua. E com isso, né, com muito esforço, com muita ajuda técnica. Então, isso é uma garantia, né, de que é uma afirmação de que o conhecimento técnico, o conhecimento científico e o conhecimento tradicional, eles andam juntos. Então, tá aí, a régua é um exemplo disso. Então, desde a coleta de semente, a produção de muda ao reflorestamento, a régua tem esse domínio. Então, aqui, junto comigo, tenho o Maurício, ele é o meu braço direito lá, é o viverista nosso. Ele é um cara assim de um conhecimento tradicional incrível das espécies da flora da régua e
com o tempo, com muita qualificação, com muito curso, a gente conseguiu aprimorar o trabalho dele e hoje ele é um cara que sabe até a técnica da escalada de árvore. Então, poucos são os profissionais no estado que a gente tem que também sabe a dendrologia de subir na árvore, esse conhecimento de escalada em árvore. Então, tá aí alguns exemplos de algumas espécies que a gente coleta na área, mais algumas espécies. Eu acho que aqui não tem nenhuma que tem na Amazônia também. Tem sim, tem a copaíba, aqui no cantinho esquerdo, que também tem na Amazônia. Então, aqui é o nosso viveiro, então a gente também tem toda a parte produtiva, né, da muda, desde da sua produção primária de enchimento de sacola, de germinação, de beneficiamento de semente, a produção final do viveiro, que é onde as mudas serão levadas para o campo. Então tá aí, né, as nossas ações já de restauração acontecendo de fato, aquelas mudas que passaram lá pelo processo primário de coleta, a sua produção final, a sua rustificação, chegou aí no seu destino, que é o plantio. A gente tem aí, né, áreas desafiadoras, então não só o plantio não acontece só em áreas de baixada, então a maior parte dos nossos plantios são em morros, são em áreas de relevo acidentado, extremamente degradados. Então são áreas muito desafiantes, são áreas de difícil acesso, que muitas vezes a gente consegue usar a tecnologia e outras vezes não. Então aqui são exemplos de foto que a gente está usando a tecnologia. Na foto do lado esquerdo, o trabalhador está usando uma máquina de perfurar o solo, e do lado direito, o trabalhador está usando o hidrogel, que permite você plantar o ano inteiro com essa tecnologia de um gel, né, como se fosse uma gelatina, é um pó que é hidratado e ele fornece aí água, água, né, entre aspas, ele hidrata as raízes da muda durante um bom tempo de seca. Então, é possível que a gente consiga plantar o ano inteiro com essa tecnologia, mas nem sempre a gente consegue usar a tecnologia. E então, o que a gente conta mesmo é com a mão humana, né, com o trabalho humano e às vezes o trabalho animal. Então, a gente também usa aí o trabalho animal para nos ajudar, principalmente a subir os morros com insumo, com muda. Todos esses animais eles são muito respeitados, eles são muito bem tratados. Então, isso nos faz ter um ganho muito grande de trabalho diário. Então, plantar muda não é só colocar a muda no chão e virar as costas e só voltar ano que vem. Então, não é. Plantar muda é uma briga intensa e diária durante pelo menos aí os primeiros 24 meses depois da muda plantada. Então, aí do lado esquerdo tem os trabalhadores no momento do plantio. Então, a área ali está totalmente marrom, totalmente degradada, totalmente erodida. E no lado direito, aí os trabalhadores, 3 meses depois, na ação de manutenção da área, a braquiária aí está tomando conta. Então aqui a gente tem esse problema também com a pastagem, que na maioria das vezes são plantas daninhas, exóticas, invasoras, e elas permanecem no sistema até que a área sombreie totalmente. Então, como são espécies intolerantes à sombra, elas só saem totalmente do sistema depois que as mudas estão totalmente desenvolvidas. Enquanto não estão desenvolvidas, e isso demora alguns anos, a braquiária, as plantas invasoras, elas não saem do sistema. Então, a gente fica numa briga eterna, quase que eterna, com
com essas plantas até elas saírem totalmente do sistema. Por que a gente precisa combater? Porque elas competem bravamente, deslealmente com as mudas por água, luz e nutriente. Então, dessa maneira, a gente não pode deixar essas duas espécies convivendo no mesmo espaço. A gente precisa combater essa planta exótica invasora para que a floresta consiga se desenvolver. Então, esse trabalho de combate a essas plantas invasoras, eles são manuais, são semi-mecanizados com roçadeiras e também é feito quimicamente com o herbicida, pelo menos nos primeiros 24 meses. Então, aí é uma imagem do que era a antiga Fazenda Serra do Mar, do que era a Régua em 1930. A Régua em 2005, quando começou o processo de recuperação das terras baixas. Essas áreas são os famosos alagados da Régua, tá? É o cartão postal principal da Régua. Então, o ecossistema original, ele era lêntico, eram brejos. Então, quando chegou o primeiro habitante, o primeiro comprador da terra, né, no caso, que foi o bisavô do Nicolas, quando ele chegou na terra, essa parte baixa da fazenda toda foi drenada, então os ecossistemas foram convertidos, toda a floresta foi derrubada e durante 100 anos essa área foi usada exaustivamente como pastagem e agricultura. Então dá para ver lá no fundo, né, a boiada, nessa área ainda em 2005. Então, nesse ano, né, foi a partir de 2004, começou aí o processo de restauração desses ecossistemas, dessas áreas baixas da Régua. Então, como que isso seria feito, né? Foi um desafio muito grande. Então, foi todo um trabalho físico de retorno mesmo, de originalmente como que era dada a drenagem nessa área. Então, conforme o tempo foi passando, essas áreas foram se recuperando, foram sendo plantadas, os brejos foram sendo recuperados, a drenagem foi sendo naturalmente recuperada também. E como que essa área se encontra hoje? Totalmente recuperada. Então, o que era antes um mundo sem fim de pasto, hoje ela pode ser considerada aí totalmente recuperada e com as suas funções ecológicas acontecendo, os seus processos ecológicos em pleno funcionamento. Então, esse é o nosso cartão postal. Mas como que a gente sabe, né, que esse trabalho deu certo, que esse trabalho que começou lá em 2004 deu certo? Como que a gente sabe que esse ecossistema de fato se recuperou, de fato ele está recuperado? Através do monitoramento florestal. Então, a gente usa aí uma resolução específica do Estado que nos faz saber indicadores de qualidade de plantio, nos faz avaliar indicadores de qualidade de plantio. Então, isso é feito em todos os nossos plantios, e com isso a gente consegue saber de fato o que está chegando novo, o que está sendo colonizado na área, tanto na questão da fauna quanto na questão da flora. Então, os indivíduos que não foram plantados, a gente monitora e sabe como que tá sendo todo esse processo de transformação da floresta. Então, uma floresta, de fato, ela começa a se recuperar e começa a andar sozinha, ela começa assim, você só começa a perceber, a avaliar, analisar que ela realmente cumpriu com o seu papel, que ela está cumprindo o seu papel, as suas funções ecológicas, que os seus processos ecológicos retornaram a partir do momento que você encontra indivíduos que não estavam ali antes, e indivíduos que você não colocou, e que chegaram espontaneamente, que colonizaram por si só.
Então, a gente tem aí, né, exemplos de recuperação de solo. Então, uma área muito degradada, muito erodida. Em apenas 1 ano e meio, a gente tem uma transformação bem significativa. Áreas com vossorocas gigantescas e profundas. Então, tudo foi reflorestado em volta. Então, vossorocas, né, são áreas de erosão que elas são irrecuperáveis, não tem como recuperar, não tem como preencher, mas tem como estabilizar os processos de erosão. E pensa, né, imagina em todos esses sedimentos que saem daqui, sendo carreados para as partes mais baixas e assoreando os rios. Então, a partir do momento que você faz a recuperação, a restauração florestal em volta dessas áreas que você planta dentro, que você planta em volta, você estabiliza esse processo de restauração, de erosão. Então, essa área onde tem essa vassoroca ela está bem aqui, só que ela não aparece nessa foto. Então, aquela vassoroca que eu mostrei anterior, ela está bem aqui nesse canto. E olha como que está o processo de restauração em apenas 2 anos, como que foi dado, né, esse processo de plantio total e cobertura total do solo, com muda, com cuidado. Esse é um exemplo de 1 ano, como que também uma área bem degradada, uma área de morro, uma área bem acidentada. Então, esse é um pedaço dessa área e como que se dá esse processo e o crescimento da muda e avaliada em apenas 1 ano. Então, é um trabalho que tem resultados muito bons. Outro exemplo, né, esse eu acho que é o exemplo master assim, da recuperação do solo. É uma floresta de apenas 3 anos. Aqui na frente, caminhando, tem o presidente da régua, o Nicolas. Então, essa foto é icônica porque ela mostra todo um corredor sombreado de mudas de 3 anos aqui crescendo e que no solo, né, no piso florestal aqui, ela está depositando a sua matéria orgânica. Então, é um piso aqui que está quase completo de serrapilheira, tem um corredor de serrapilheira aí completo e depositado por esse corredor de mudas. E com isso, a gente já pode começar a contar com o início da ciclagem de nutrientes de carbono nesse ecossistema, nesse novo ecossistema. Então, com isso também a gente tem a recuperação dos recursos hídricos, né? A gente não pode negar que onde você tinha nascentes que antes estavam secas, antes estavam degradadas, você começa, depois de um tempo, a ter novamente aquela água retornando. Aqui é um exemplo de um canal, né? de um córrego, onde esse trabalho de reflorestamento ele foi feito numa imensa área de pasto também, na régua, e essa área ela era totalmente desregulada na sua drenagem. Então, tinham áreas que eram mal drenadas, áreas que tinham drenagens artificiais. E então era tudo muito desregulado, a drenagem nessa área. E a partir do momento que as raízes das árvores começaram a atuar, as raízes das mudas começaram a atuar nesse sistema, a própria água começou a se organizar e tomar o seu rumo natural de uma forma mais organizada, né? Vamos dizer assim. Aqui na área de cima é o retorno espontâneo das capivaras nas áreas naquelas áreas alagadas, que é o cartão postal da régua. A recuperação da flora, né? Então a gente tem aí diversas espécies espontâneas colonizando aí a área, que chegaram sem a gente plantar. Então eu coloquei foto aqui de espécies secundárias e clímax que a gente não plantou e que está crescendo sem ser uma espécie pioneira, sem ser aquelas fáceis de crescer, aquelas fáceis de achar.
Então a gente tem como exemplo aqui o jequitibá, e aqui embaixo a gente tem o nosso palmito, típico da Mata Atlântica, que é o palmito jussara, que está criticamente ameaçado de extinção pela sua exploração ilegal de palmito. Então a gente tem aqui ela acontecendo, né, numa área reflorestada, acontecendo de forma espontânea. Isso é muito bom e isso é o nosso resultado de que as áreas, sim, elas foram recuperadas e estão cumprindo o seu papel ecológico e a sua função, a sua função ecológica, né? Então, a recuperação da fauna, né? A gente tem aí espécies de aves também colonizando, chegando. O jacaré de papo amarelo, que chegou aqui sem a gente saber de onde veio. Então, no meio do Rio de Janeiro, onde a gente se encontra, bastou recuperar uma área de brejo e apareceram famílias e famílias do jacaré de papo amarelo. Então a gente começou a ter também indícios, né, da colonização de pequenos mamíferos e roedores e começou-se a monitorar a partir de câmera trap até que a gente chegou no topo da cadeia alimentar, até que a gente conseguiu o registro do nosso maior felino, que é a puma concolor, a onça parda. Então a gente conseguiu o registro dela nessa área reflorestada. Então, mais um indício e mais uma resposta de que mais uma afirmação de que essa área foi totalmente recuperada. E já que não podemos levar em consideração a restauração ecológica de ecossistemas sem um componente animal, sem um componente fauna, nada mais justo do que reintroduzir, trazer novamente para aquele ecossistema animais que originalmente foram extintos daquele local. Então, a anta foi extinta no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, há mais de 100 anos. Então, o último registro da anta aqui, ela é datada de 100 anos atrás. E a Régua apoia o projeto de reintrodução desse grande animal. Então, a Régua é pioneira nesse trabalho aqui no estado. É o primeiro local que está reintroduzindo a anta depois de 100 anos de sua extinção. E sendo ela a jardineira da floresta, um grande dispersor de semente e tendo grande importância para a recuperação, para o restabelecimento e para a restauração florestal, para o restabelecimento das funções ecológicas do ecossistema, a gente não podia deixar de fora esse componente, né? esse trabalho. Então, a Régua apoia o projeto Refauna, que é um projeto composto por diversos pesquisadores de diversas universidades daqui. E a Régua ela tem total apoio nesse projeto. Já foram reintroduzidas 10 antas e já nasceu o primeiro filhote livre na natureza. Então, o primeiro filhotinho selvagem da natureza foi nascido aí na Régua no início do ano de 2020. Então, falar um pouco, né, para finalizar a apresentação do projeto Guapiaçu, que é esse grande projeto executado pela Régua, com o patrocínio do programa Petrobras Socioambiental. Foi um projeto muito importante para a Régua. Então, a Régua participou no ano de 2013 do edital desse programa da Petrobras. Então, nós fomos contemplados por esse edital. E, desde então, a gente trabalha em parceria, né? E esse projeto ele trouxe um ganho de escala para a Régua, então ele intensificou e dobrou todo o projeto que a Régua já vinha fazendo. Então, dobrou as áreas de restauração em pouco tempo, que a Régua já havia fazendo num tempo de 10 anos, intensificou seu trabalho de educação ambiental, que a Régua já havia fazendo, e todo o seu apoio ao turismo, à pesquisa, esse projeto também veio intensificar. Então, foi um ganho de escala muito grande e a gente tem muito orgulho
de ter esse projeto com a gente hoje. Então, esse projeto ele tem como ação principal a restauração ecológica e um programa integrado de educação ambiental, onde há a educação desde dos pequenos, né, a educação da primeira infância até o ensino médio, onde jovens da escola pública eles são treinados e são tornados monitores ambientais, que atuam na coleta e análise de água dos rios da região. Além disso, a Régua também tem uma trilha interpretativa hoje, que recebe estudantes também de escolas e qualquer outro tipo de visitante, mas principalmente estudantes de escola pública e particular, desde de crianças também até universitários, para diversos estudos dentro de uma trilha totalmente adaptada e interpretativa. Então, dentro das principais atividades que a Régua executa, o projeto Guapiaçu vem atuando desde o ano de 2013, e as suas principais ações, como eu já falei, é a restauração florestal, e aqui é o resumo das metas desse projeto. Então, até a sua terceira fase, que começou no início de 2020, a gente já está hoje na terceira fase, então até esta terceira fase já tinha sido recuperado 160 hectares, com a meta de recuperar mais 100 até o final de 2021, até o final desse ano. Também meta do monitoramento florestal a meta também de colocar 190 hectares em um banco de áreas guardados para futuros projetos de restauração. A educação ambiental integrada, ela conta com esse trabalho da introdução do tema ambiental, que vai desde a primeira infância, né, ao ensino médio. Então, aí, para o programa piloto de monitoramento de recurso hídrico, já tinha sido capacitado até 2020 45 monitores, e até 2021 a meta era capacitar mais 80. A educação ambiental da primeira infância tinha-se aí uma meta de 770 crianças, essa meta já foi atingida mesmo com a pandemia, então houve um trabalho todo de adaptação para esse programa, tanto o programa piloto de monitoramento de recurso hídrico com os jovens, foi feito um trabalho de capacitação online e aulas práticas distribuídas em pequenos grupos. Então, esse trabalho é uma ferramenta fundamental de educação ambiental para esses jovens, assim como para as crianças, né, que é feito todo um trabalho lúdico com o nosso mascote, que é essa antinha aqui, que é essa coisa aqui bonitinha, né, essa antinha de pelúcia. Então, todo esse trabalho com a primeira infância é feito, e a meta era atingir 770 crianças, e já foi atingida aí mais de 4.000 crianças com todo esse trabalho de adaptação com a pandemia. A visitação à trilha, que até então tinha recebido mais de 4.000 estudantes até o ano de 2020, até o início da terceira fase do projeto, também com a pandemia houve uma adaptação. Então, essa trilha da visitação presencial, ela passou à visitação virtual através de um tour virtual de 360 graus. Então, foi contratada uma equipe para fazer as filmagens, e durante a pandemia foi oferecido todo esse aparato, né, de educação ambiental também, tanto para os professores, para os alunos, quanto para qualquer público que quisesse acessar e conhecer a trilha Grande Vida da Régua. Então, é só acessar o site do projeto, que eu vou colocar lá no final da apresentação, e qualquer pessoa pode ter acesso à trilha. Então, a meta presencial era de 4.000 até o final de 2021, e com o tour virtual, com essa visitação online,
essa meta já foi atingida também em mais de 4.000 acessos à visitação dessa trilha. E o apoio ao programa da reintrodução da ANTA, que tem aí a meta de reintroduzir mais 4 ANTAs até o final de 2021. Então, aí alguns resultados do projeto Guapiaçu, né, foi o aprimoramento, claro, do nosso programa de restauração florestal. Então, a gente começou a ter aí, em tão pouco tempo, a gente tem 1 ano, essa área totalmente aí coberta, né? Então, a gente tem até a presença aí de flores, trazendo muitos insetos aí. Então, a gente tem aí os primeiros sinais da recuperação ecológica, né, do retorno dos processos ecológicos acontecendo com apenas 1 ano de idade. Então, isso é uma área também aí recuperada, então ela tinha 3 anos essa área. Aqui existe um balneário, que é uma área chamada Prainha, onde muitas pessoas vêm de muito longe para tomar banho aqui, é uma área de lazer. É uma área turística, tem uma função social, essa área muito importante, e essa área era toda pasto em volta dela. Então, com o projeto, né, foram os primeiros 100 hectares restaurados nesse projeto. Visto essa prainha pelo ângulo dela em si, a gente vê na imagem acima, antes do plantio, a gente ainda tinha ali a presença de boi, dá para ver que era uma área de pasto bem grande. E hoje, como que essa área tá? E as pessoas que andam ali hoje, né, que já frequentavam essa área desde 2013, reconhecem a diferença e valorizam muito isso. Isso é muito bom, isso é muito legal. Essa área, né, depois de 10 anos, como que esses 100 hectares, como que eles foram recuperados. Esses 100 hectares, eles também tiveram a certificação de carbono, então foram os primeiros 100 hectares, e essa certificação também foi pioneira no estado do Rio, foi o primeiro plantio com certificação de carbono pela Aliança Clima, Comunidade e Biodiversidade. Então, é possível hoje a gente analisar, fazer essa análise de estoque, biomassa e sequestro de carbono anual e acompanhar isso aí até que essa área atinja o seu nível máximo, né? A sua floresta, o seu nível máximo de estoque aí, que é o que a gente quantifica na floresta madura. A promoção do turismo ecológico, que é muito importante hoje dentro do espaço rural, né, a gente ter essa forma de renda para o proprietário, e uma forma também de lazer para a sociedade, né? E a Régua hoje promove isso através da trilha Grande Vida, que foi uma trilha totalmente, um pedaço de uma trilha da Régua totalmente adaptada para receber visitantes, então, e principalmente estudantes. Essa trilha ela conta com 20 placas interpretativas, onde é possível o professor trabalhar diversos assuntos, desde solo, bioma, biodiversidade, relação homem-natureza, espécies da fauna, espécies da flora. Isso tudo pode ser trabalhado nessa trilha. Então, como que é feita a educação ambiental, né, nessa área, nesse cartão postal da Régua, nessa área dos alagados, essas primeiras áreas que foram recuperadas, que é onde fica a trilha Grande Vida, e é onde tem o tour virtual que vocês vão poder conhecer também. E como que é a disposição dessas 20 placas na trilha. Essa trilha, ela também foi a primeira trilha da região adaptada para receber pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas deficientes. Então, até então, essas pessoas eram excluídas de passeios ao ar livre, de passeios na natureza, e hoje uma pessoa de cadeiras de roda, ela consegue fazer um passeio, ter uma experiência muito boa nessa trilha. Assim como também essa trilha ela é adaptada com cabo-guia para receber pessoas também com deficiência visual. Então, esse foi um dos nossos visitantes. Ele tem deficiência total da visão. E então
é importante todo esse trabalho sensorial. Então, a gente tem um jardim sensorial. Essa área, ela deixa a pessoa totalmente independente, que tem cabo-guia para a pessoa se orientar na trilha. Então, ele relatou depois que pela primeira vez ele conseguiu andar numa área natural com total independência, que o cabo-guia ajudou ele a andar e fazer todo o percurso e sentir de fato o que é estar numa área natural. Então aí todo o trabalho, né, de percepção com ele, com tato, com a audição. Então foi uma visita muito importante para a gente. Então isso emociona muito a gente conseguir ter uma educação ambiental também inclusiva. Então aí, né, o exemplo de como que foi feita a capacitação dos monitores durante a pandemia. Então, eles recebendo certificado em pequenos grupos, né? Então, essas aulas práticas, a aula online, a aula teórica foi feita totalmente online, a aula prática foi feita em pequenos grupos. E um exemplo aí, né, de como que é a ação com a comunidade local, com o trabalho dos pequenos, que são chamados de guarda-parques. E esses pequenos, eles crescem e eles também viram funcionários da Régua depois. Então, muitos pequenos que fizeram parte do programa de guarda-parque hoje são funcionários da Régua, eles são reflorestadores da Régua. Então, é um trabalho que a Régua precisa fazer, que é muito importante, que precisa dar continuidade, que é a ação com a comunidade local sempre, né? Esse trabalho ele deve ser permanente. E como que acessa a trilha Grande Vida, como que é possível conhecer a Régua sem sair de casa. Então, tá aí o site do projeto guapiaçu.com, o C é sem cedilha, então é só acessar e entrar e fazer o tour virtual. E aproveitar o final dessa apresentação para divulgar o nosso encontro científico, que vai acontecer em julho, no mês que vem. Então, é uma ótima oportunidade para conhecer os trabalhos que a Régua desenvolve, né? Além de todos esses que eu falei aqui, além do foco da restauração florestal, todos os trabalhos que a Régua desenvolve serão mostrados nesse encontro científico e vai ser muito legal, vocês estão convidados. Então, tá aí todo o contato, todos os sites que vocês podem acessar para conhecer a Régua, o Facebook, o Instagram. Então, sigam as nossas redes, sigam os nossos trabalhos. E eu só tenho a agradecer a oportunidade de poder passar um pouquinho da nossa experiência para vocês e chegar tão longe assim, né? O conhecimento da nossa experiência. Então, muito obrigada, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida.